É isso aí. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, João Marcelo, excelente simpósio aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesses com relação à aula que eu estou apresentando. Então, bom, o SMILE ou remoção de lentículo por pequena incisão, é um procedimento refrativo totalmente realizado com laser de femtosegundo, né, da Visumax, da Zeiss. É só a empresa que tem esse equipamento. Né? Então, nos 10 anos entre o primeiro SMILE e até 2017, já foram realizados mais de 1 milhão de procedimentos. Então já se tem alguma experiência. E como principais etapas do procedimento, primeiro nós temos o cone do laser, que é aproximado, depois é feito a parte posterior do lentículo, depois é feito o side cut, que é a parte lateral. Aqui a centralização é realizada idealmente usando a topografia. O paciente pode enxergar também uma luz de fixação, porque a pressão que é usada nesse procedimento é baixa, então ele consegue enxergar o tempo todo. Então é feito o side cut e agora está sendo feita a parte superior do lentículo. Depois as incisões. Essa é a etapa do laser que demora 35 segundos. Depois temos a parte manual, que é a parte que é a curva realmente, a curva de aprendizado, né? Então a gente faz a apreensão do olho com uma pinça .12, separa os planos com o lado mais delicado do gancho, o plano anterior e o plano posterior. Esse não é difícil, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque disso depende o resto da cirurgia. E depois, com o lado rombo do instrumento, é feita a dissecção da parte anterior. Isso já é uma forma nova de se fazer, que é o Dan Reinstein que está operando aqui. Então está sendo a parte anterior. Ele vai terminar a parte anterior até os bordos do lentículo. Se faz uma certa força ali em cima. Depois entra-se na parte posterior, que está um pouquinho mais aderida ao estroma. É um pouquinho mais duro, então tem que ter um pouquinho mais de força, com jeito, se ultrapassa os limites do flap. Até o final, ele deixou um V ali, que é para o lentículo não se dobrar, e no finalzinho ele vai tirar esse V, ele vai romper, acho que agora mesmo, e está retirando o lentículo, está tirando pela incisão satélite. Normalmente eu tiro pela incisão principal. E no final, se faz a verificação da integridade do lentículo, se lava bem a interface com colírio de antibiótico e corticoide, e se examina o paciente na lâmina de fenda. Bom, indicações no Brasil. Esse procedimento foi aprovado para até 10 graus de miopia e até 5 graus de astigmatismo. As contraindicações do procedimento são semelhantes às do LASIK, e os resultados de 2015 para cá, eles vêm se tornando altamente preditivos, comparáveis inclusive ao LASIK. Como complicações, é uma curva de aprendizado que não é longa, mas ela tem que ser respeitada antes de operar nos lentículos mais finos, que exigem maior domínio da técnica. Então eu selecionei 10 questões para reflexão sobre o procedimento. Então a primeira questão é que a primeira cirurgia refrativa que a gente chama de all-in-one, ou seja, realizada só com um laser. Isso tem algumas vantagens, né? Porque como não é usado o Exner laser, então não tem influência, não tem questão de hidratação, e também, teoricamente, como é uma cirurgia realizada como se fosse uma endoscopia por uma pequena incisão, existe menor risco, pelo menos teórico, de ter um contaminante ambiental na sala cirúrgica e entrar sobre o procedimento. Outra questão interessante que eu selecionei aqui é um procedimento sem flap. Então não tem flap, então não tem buttonhole, não tem free cap, não tem deslocamento de flap. Isso é uma coisa maravilhosa para quem faz LASIK, né? Mas talvez o ponto mais interessante desse procedimento é a vantagem biomecânica que a falta do flap confere ao procedimento. Então foi demonstrado já que a resistência das fibras da parte anterior da córnea é cerca de 10 vezes maior do que a resistência da parte posterior da córnea. E essa relação é linear. Isso é um estudo de 2008, do Bradley Randall. Outra questão interessante é que as delaminações no plano da córnea produzem pouquíssimo impacto biomecânico, e que esse impacto é muito menor do que os cortes verticais que são realizados no estroma no LASIK, por exemplo. E outra questão interessante é que, enquanto que o LASIK existe um aumento da tensão sobre as fibras no leito estromal, isso é praticamente no SMILE. Então,
Outra coisa que a gente pode comentar sobre o Smile é a menor indução de olho seco. Isso é bem importante mesmo, porque no Smile a melhor preservação do plexo subbasal, né? Bom, outra questão bastante interessante tem a ver com as aberrações esféricas. Eu, quando vi essa informação, assim, foi uma coisa bem nova mesmo para quem faz LASIK. Porque essa é uma afirmação já feita há algum tempo, com alguns estudos, inclusive tem um da Cynthia Roberts. E é o seguinte, que no LASIK, quando é feito o flap, existe uma ruptura das fibras mais anteriores e mais resistentes da córnea, e com isso existe uma anteriorização do estroma profundo nos bordos do flap. E com isso, essa anteriorização induz a aberração esférica. No Smile, como a ruptura é mais profunda, esse efeito, a aberração esférica, praticamente não existe. Então não há necessidade de compensação da correção pela aberração esférica. Esse aqui é um gráfico que mostra justamente isso. Esse é um LASIK, eu acho que é 5 graus que foi corrigido, e mostra que é um laser, um LASIK com o máximo que a tecnologia pode dar em termos de correção de aberração esférica, e em vermelho é a correção com o Smile, sem nenhuma correção de aberração esférica, quando funciona bem. Outra questão interessante sobre o Smile é o tempo de recuperação, e atualmente esse tempo de recuperação já está muito próximo ao tempo de recuperação do LASIK. Né? Se a gente tem aqui, eu troquei o slide aqui. Sobre a pressão intraocular, a forma curva do cone, no caso do fento do Smile, e também o local onde o cone ele atinge a córnea, isso faz com que haja a menor necessidade de aumento de pressão intraocular no transoperatório, e isso confere mais segurança ao procedimento. O tempo de recuperação que eu tinha comentado, que é praticamente o mesmo do LASIK. Né? Bom, a questão do astigmatismo pode ser considerada um problema, porque o Smile não tem correção automática de ciclotorção. E isso é um problema para a própria empresa, porque esse procedimento não foi aprovado nos Estados Unidos para astigmatismos acima de meio. No Brasil, então, a gente tem essa aprovação, mas nós temos que ter bastante cuidado com isso. A questão dos retratamentos, bom, para quem está começando, pelo menos na minha opinião, é que a melhor forma de fazer um retratamento é fazer um PRK em cima do Smile, mas existe opção, mas para quem já tem mais experiência, que se chama Circle. Sobre as hipermetropias, existem já estudos, e esses estudos são promissores, mas a correção da hipermetropia ainda não está disponibilizada comercialmente. Bom, o Smile ele está nos dando, além de tudo, uma técnica nova e que está gerando muitas opções. Então, novas técnicas estão começando a utilizar o lentículo que é removido do Smile. Então, por exemplo, para correção da hipermetropia, correção da presbiopia, retratamento do Smile também, tratamento do ceratocone com lentículo, enfim. Essa é uma área em franco desenvolvimento e certamente vamos ter muitas novidades no futuro próximo. Então, muito obrigado. Obrigado. Excelente aula.